Estamos aí próximos à data do Dia da Consciência Negra e o nosso assunto aqui é a juventude toda com a sua energia como protagonista nessa luta realmente muito importante. Então, vamos fazer a formação da mesa diretora, convidando inicialmente 2 alunos eleitos para representar toda a juventude participante. Inicialmente, Cauã Rosa Sanches, outra representante da juventude que participa, Mariane Bueno Pereira. Anunciamos a doutora Esther Iramar Silva, coordenadora pedagógica do projeto Protagonismo Juvenil e a Igualdade Étnico-Racial. Convidamos a doutora Jaqueline Beltrame de Jesus, da seccional da ABEL de São Paulo. Também convidamos para compor a mesa o doutor João Cândido, da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Bebedouro. Samouri Bugabi, ele representa o Instituto Frida Kahlo de São Paulo. Dr. Gibson Trindade, integrante do Pacto Global. Com muito prazer e honra, convidamos o doutor Ciro Eduardo Ferreira, ele é diplomata do Ministério de Relações Exteriores. Convidamos o doutor Augusto Saito, que é aluno, aliás, não é doutor ainda, né? Vai ser, não vai demorar muito. Já estou profetizando que vai ser doutor, não é? Augusto Saito, aluno de Relações Internacionais. E também convidamos Nilson Fernandes de Souza, ele é representante das lideranças locais. O professor Luiz Fernando Beck é vereador da cidade de Leme e também trabalha com jovens. Convidamos a doutora Elaine Lucas, da Comissão OAB de Igualdade Racial de Bebedouro e conselheira municipal da Igualdade Racial. Agora convidamos o presidente do Instituto Teodósio Lopes Nascimento, para simplificar, doutor Júlio César. Este realmente é um momento muito importante. Vocês compreendem perfeitamente isso e a sociedade brasileira também precisa entender o que está acontecendo aqui. Nesse movimento, esse projeto que se realiza envolvendo os jovens, porque eles têm a energia, eles podem carregar esse Brasil aí. Não é? Começa a conscientização lá nos jovens, nas crianças primeiro, depois na juventude, para chegar até na cabeça dura do adulto, a respeito da importância desse tema, como vocês cuidam com toda a competência. Eu solicito aos integrantes da mesa e a todos que se ponham de pé para a execução do hino nacional.
hino à Guaíra, autoria de Antônio Possato. A chama divina que brilha nos dá o poder do trabalho que modifica o mundo para uma vida melhor. Terra de sol e de luz, Guaíra, Guaíra, recanto de São Paulo. Também ouviremos o hino da negritude, tão importante quanto o hino nacional e o hino à Guaíra para os guairenses. Sob o céu cor de anil das Américas, hoje se ergue um soberbo perfil. É uma imagem de luz que em verdade traduz a história do negro no Brasil. Este povo em passadas intrépidas, entre os povos valentes se impôs, com a fúria dos leões, rebentando grilhões, aos tiranos se contrapôs. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões
meus cumprimentos honrosos às autoridades aqui presentes. Por meio dessa iniciativa, almejamos objetivos esses que visam o protagonismo juvenil. Que com muito privilégio e orgulho estou aqui representando vocês na presença de pessoa e com a presença de uma pessoa muito importante para mim. Então é com privilégio que estou aqui para mostrar para vocês uma pessoa que lutou por um futuro melhor e garantiu que a minha geração conseguisse uma vida diferente do que ela mesma viveu. Sempre digo aos meus alunos que trabalhar com a juventude é garantir e proteger o nosso amanhã. Do mesmo modo, temos o dever de prepará-los para os cargos e tomadas de decisões sobre as problemáticas globais. Observo que a nova geração tem deixado de sonhar e de assumirem o protagonismo da própria história, o que me preocupa e, ao mesmo tempo, entristece. O presente projeto tem por finalidade não apenas ensiná-los sobre direitos humanos, igualdade racial, propostas de políticas públicas, trabalho coletivo e inteligência emocional. O protagonismo juvenil e a ODS 18, idealizado carinhosamente pelo presidente do Instituto Teodósio Lopes Nascimento, Dr. Júlio César, tem como missão formar seres humanos melhores, mostrar aos jovens que é possível sonhar e realizar. Além de tudo isso, o foco do projeto é fortalecer indivíduos para construírem coletivo. Sou extremamente feliz por participar e coordenar este projeto. Sobre as questões e enfrentamentos do racismo, destaco que não aceitamos mais qualquer retrocesso. Obrigada. Assim como Martin Luther King tinha um sonho, eu também tenho e cada um de vocês estão nele. Então eu sou muito grata de não só estar aqui representando uma das maiores instituições do país, como a Ordem dos Advogados do Brasil, mas estar aqui e ver cada um de vocês. Eu até montei um discurso, mas eu fiquei tão emocionada que eu até me perdi. Hoje, não estamos aqui apenas para discutir direitos, mas para mudar o curso da história. Estamos aqui para escrever um novo capítulo, liderados por vocês, a geração que tem coragem de sonhar com um mundo melhor e força para construir esse futuro. Vocês são mais do que participantes desse projeto. Sabe conquistar a presença hoje aqui, os meus cumprimentos honrosos às autoridades aqui presentes. Por meio dessa iniciativa, almejamos objetivos esses que visam o protagonismo juvenil. Que com muito privilégio e orgulho estou aqui representando vocês na presença de pessoa e com a presença de uma pessoa muito importante para mim. Então é com privilégio que estou aqui para mostrar para vocês uma pessoa que lutou por um futuro melhor e garantiu que a minha geração conseguisse uma vida diferente do que ela mesma viveu. A todos os integrantes da mesa, agradecer a presença e acredito que o projeto ele só desenvolve, só acontece quando vocês estão aqui, tá? Então, também quero cumprimentar toda a plateia, todos os alunos que vieram de fora. Serei muito breve nas minhas palavras, farei inclusive a leitura da minha moção, para não se estender. Queria agradecer também ao Dr. Júlio, como presidente do Instituto, que me colocou nesse projeto. Desde abril, na verdade, ele falava, vou te colocar num projeto, e eu não sabia qual seria. Mas, quando foi aceite o convite, nós vimos a necessidade de dialogarmos sobre esse assunto com vocês. Sempre digo aos meus alunos que trabalhar com a juventude é garantir e proteger o nosso amanhã.
Do mesmo modo, temos o dever de prepará-los para os cargos e tomadas de decisões sobre as problemáticas globais. Observo que a nova geração tem deixado de sonhar e de assumirem o protagonismo da própria história, o que me preocupa e, ao mesmo tempo, entristece. O presente projeto tem por finalidade não apenas ensiná-los sobre direitos humanos, igualdade racial, propostas de políticas públicas, trabalho coletivo e inteligência emocional. O protagonismo juvenil e a ODS 18, idealizado carinhosamente pelo presidente do Instituto Teodósio Lopes Nascimento, Dr. Júlio César, tem como missão formar seres humanos melhores, mostrar aos jovens que é possível sonhar e realizar. Além de tudo isso, o foco do projeto é fortalecer indivíduos para construírem coletivo. Sou extremamente feliz por participar e coordenar este projeto. Sobre as questões e enfrentamentos do racismo, destaco que não aceitamos mais qualquer retrocesso. Obrigada. Essa noite, milhares de noites como essa. Assim como Martin Luther King tinha um sonho, eu também tenho e cada um de vocês estão nele. Então eu sou muito grata de não só estar aqui representando uma das maiores instituições do país, como a Ordem dos Advogados do Brasil, mas estar aqui e ver cada um de vocês. Eu até montei um discurso, mas eu fiquei tão emocionada que eu até me perdi. Hoje, não estamos aqui apenas para discutir direitos, mas para mudar o curso da história. Estamos aqui para escrever um novo capítulo, liderados por vocês, a geração que tem coragem de sonhar com um mundo melhor e força para construir esse futuro. Fico muito satisfeito e parabenizo pelo excelente evento que vocês fizeram, que eu sei que não é fácil. Eu também me emocionei muito com você, tá? E vó, parabéns pela neta, tá bom? É uma honra estar aqui hoje, especialmente para falar com jovens que, como vocês, têm o poder e o potencial de mudar o mundo em que vivemos. O tema que nos une é o protagonismo juvenil no combate à desigualdade étnico-racial. Este é um tema urgente e vocês são protagonistas dessa mudança. A desigualdade étnico-racial é uma realidade que persiste há séculos em nossa sociedade. Ela está presente nas escolas, nos ambientes de trabalho, nas políticas públicas e nas ruas. Muitos jovens negros, indígenas e de outras etnias enfrentam barreiras sociais e econômicas que limitam suas oportunidades de desenvolvimento, crescimento e dignidade. Mas ao olharmos ao nosso redor, vemos que essa geração tem uma energia transformadora, uma capacidade incrível de se unir, de mobilizar e de questionar o status quo. Vocês são a geração que estão colocando em pauta temas antes silenciados. E isso é essencial para a mudança que buscamos. Principalmente em relação ao momento que nós estamos vivendo no mundo e na sociedade brasileira, em relação a esse ódio todo. E esse ódio justamente porque nós estamos hoje fazendo com que os racistas saiam da toca, e que eles comecem a desfilar pelo mundo, olhando olho no olho para a sociedade. E fazer isso é uma vitória no sentido de que, se nós pararmos a pensar que esse Brasil havia a negação de que havia o racismo e a negação de que existiam esses racistas, e que pareciam que nós, negras e negros, que éramos os malucos. Porque a sociedade ela tem uma característica muito cruel de que é forjar também as suas máscaras. E essas máscaras estão caindo. E essas quedas se devem muito mais por conta de que, ao enfrentarmos, nós expomos. Nós vivemos num país que foi o último a abolir a escravidão. Licença, então, aos nossos ancestrais e aqueles que vieram antes da gente, por toda a luta que passaram para nos permitir estar nesse lugar. Então, meu boa noite hoje se transforma numa boa, ou seja, licença para poder falar sobre a importância do protagonismo da juventude negra. Não sei o quanto a gente está
nivelado em relação a esse assunto, mas é justamente esse recorte da sociedade que tem sofrido bastante com o desgaste dos racismos. E eu estou falando no plural, usando aqui a referência de uma querida professora chamada Benilda Brito, que traz para a gente que não é apenas o racismo, mas as diversas formas que ele nos afeta, né? Então, o ambiental, o algoritmo, como foi citado, o estrutural, o institucional, o escolar, que muitas vezes está mais próximo de vocês, juventude, e que a gente deixa de se perceber nesse lugar de agressor ou de agredido, né? Mas é importante falar e ressaltar aqui, depois de todas essas falas importantes e potentes, o que é que a gente vai fazer para mudar, ou o que a gente está fazendo para mudar, né? Eu acho que o problema ele já está bastante diagnosticado. Bom, boa noite a todos, a todas. É uma honra muito grande participar desse evento. Eu agradeço muito o convite do Júlio César e do Instituto Teodósio Lopes do Nascimento para estar aqui. Eu também confesso que estou emocionado com todas as falas, emocionado com a fala da estudante mais cedo. Eu mesmo que sou fruto de políticas de ação afirmativa. Então, posso falar que se hoje eu estou no Ministério das Relações Exteriores, tive também o apoio do Estado, o apoio de políticas de ação afirmativa, que também são fruto da luta de outros que nos antecederam, e também sou grato por isso. Conheci o Júlio nessa edição de 2024 do Fórum Permanente de Pessoas de Descendência Africana, em Genebra. Eu estava em uma outra reunião, a gente se conheceu, enfim, trocamos impressões, ideias e me convidou para poder estar aqui para trocar também umas ideias com vocês. E a gente está no mês da consciência negra e para mim também é uma alegria participar de um evento desse com uma perspectiva de esperança, em contraste com as notícias que normalmente acometem a juventude negra, principalmente no Brasil. Vocês. Então, sejam fãs de artistas negros, assistam filmes de atores negros, acompanhem pessoas diferentes de vocês, porque eu acho que isso que faz diferença e é sobre sair fora da caixa, pensar um pouco fora da caixa para que a gente possa crescer e viver um mundo melhor futuramente. Muito obrigado. Eu quero inicialmente agradecer ao Dr. Júlio, porque ele tem sido assim, uma referência e uma inspiração para os nossos jovens. Né? Eu sei que você contou com muitas pessoas, muitas cabeças pensantes, mas a idealização partiu de você, então a gente precisa dar honra a quem tem honra. E a minha palavra, depois de ouvir assim, tantas aulas aqui, né, maravilhosas, a minha palavra para vocês, nossos queridos jovens protagonistas, é que vocês agarrem oportunidades como essa. Nós não tivemos essas oportunidades. Então que vocês possam abraçar, agarrar, tomar posse mesmo de tudo que vocês estão ouvindo aqui. Que vocês coloquem tudo isso em prática e que vocês façam história em Guaíra, no Brasil, no mundo, tá bom? Então essa é a nossa palavra para vocês e a nossa gratidão por vocês existirem. Eu sei que é bem clichê dizer que vocês são o futuro dessa nação. Essa oportunidade de estar aqui com pessoas tão inteligentes, com pessoas que lutam, que têm experiências de vida, né? Não só a inteligência acadêmica, mas a experiência de vida que soma tanto para a gente. Então só agradeço por estar ocupando, por estar nesse espaço essa noite. E tinha preparado alguma coisa, muita coisa a gente fala, eu gosto de falar na câmera, na aula, mas eu entendo até pelo nosso tempo e por falas tão importantes, tão impactantes como nós tivemos aqui. E eu gostaria de deixar, né, o ponto, que é uma lógica, mas deixar um ponto dessas falas, desses exemplos, que a gente possa carregar isso para a nossa vida. E seja um ponto de inflexão, e seja um ponto de crescimento. E esse 15 de novembro, né, nessas datas que comemoramos, não só datas,
mas que a gente possa, dessa noite, modificar muita coisa na nossa vida, principalmente pensando nessa questão racial. Porque nós ouvimos, nós temos acessos, muitos colegas falaram, nós temos acessos à informação, à internet, vídeo. Esses tempos que vivemos de racismo, de diferença, em vários países no Brasil, em vários outros países também, e que muitas vezes nós ficamos ali, olha, que crueldade, e não fazemos nada. Então que nós possamos questionar, que nós possamos cobrar, que nós possamos ensinar as pessoas a entenderem, a compreenderem tudo o que vem ocorrendo. Então que sejamos, com certeza, o evento, pessoas transformadoras, que possamos replicar isso na escola, dentro de sala de aula, que existe muito racismo, nas falas, nos livros, que contam mentiras absurdas, que nós possamos questionar realmente, na rua, na internet. Então que hoje seja um ponto realmente de inflexão, para a gente pensar sobre isso. Apesar de ter conviver com os alunos, é uma fala também que muitos já ouviram em discursos, em palestras, em eventos, né? O negro tem 2 datas de nascimento, né? A data que ele nasce, né? Eu nasci no 7 de setembro de 1980, e a data que você descobre que você é negro. Duas datas de nascimento, nem disse vereador, e é verdade. A gente se descobre negra depois de um tempo, a hora que a gente começa a ter consciência e sensibilização. E não é fácil, porque a criança negra, ela sofre muito racismo, e nesse sofrer muito racismo, a autoestima vai lá embaixo. Então, nunca julgue uma pessoa quando ela não se sente negra. Às vezes ela está fazendo isso como uma casca de defesa, como um movimento de defesa. Porque se descobrir negro, num país racista que a gente vive, com esses movimentos racistas que mata preto a todo momento, a cadeia está cheia de pretos e irmãs pretas, e isso não porque nossos irmãos e irmãs pretas são as pessoas mais violentas e as pessoas que fazem coisas erradas, mas sim pela estrutura a qual nós fomos criados, a qual nós fomos ensinados. O racismo estrutural, eu costumo dizer muito que ele é como um tijolo dessa parede. Ninguém está vendo. Obrigado por impactar na nossa vida diretamente. Esse projeto ele nasceu realmente em Genebra, em uma das conversas, das mesas de conversas que eu tive com esse meu amigo, a qual eu faço publicamente, eu pedi desculpas com relação à troca da instituição a qual ele representa, foi um erro, mas a gente vai organizando. E quando eu olho para o Ovídio, para quem não conhece, ele é a história viva. Ele já teve a possibilidade de encontrar tantas personalidades que contaram a história do Brasil, e ele, quando ouviu do meu sonho, ele financiou intelectualmente para que eu tivesse a possibilidade de chegar a Genebra. Eu sei que o presente é muito simples, Ovídio, para o tamanho da mudança que você fez na minha vida, mas eu queria te presentear com essa lembrancinha. E pessoal, não mereço. um outro detalhe muito importante é que o Ovídio, ele vai ser o nosso editor, ele vai ser responsável por transformar o documento de vocês e dar vida a ele para que ele chegue numa apresentação não tão acadêmica, porque a gente sabe que documentos acadêmicos são cansativos e as pessoas não leem. E a gente quer que a história de vocês seja contada de uma forma que gere notoriedade. E nada mais do que uma pessoa que fala sobre a história do Brasil há muito tempo, como responsável e coordenador de edição. Então ele vai também acompanhar vocês, não só aqui como nosso cerimonialista, mas também no documento final. E muitos de vocês falaram sobre a importância da minha ação. E na verdade, a única coisa que eu estou fazendo é devolver tudo que eu recebi ao longo de muitos anos.
Eu tenho 37 anos e dos 37 anos de vida eu passei pelos momentos que todo mundo passa, como o professor Beck diz. Eu me descobri também negro, então meu segundo aniversário também foi quando eu acessei não a faculdade, mas quando eu estava saindo de um colégio que me recebeu tão maravilhosamente bem, onde eu nunca tive o despertar para poder entender por que eu era o único aluno negro numa escola particular. E lá todo mundo me cuidou tão bem, como se igual fosse, que é a escola que eu tive a possibilidade de conhecer o nosso amigo Augusto, inclusive o irmão dele é um dos meus sócios, trabalha comigo há pelo menos 5 anos. Então, a gente passar por essa questão de se descobrir como pessoa e ter que se defender. Eu não tive as mesmas preocupações que a maioria de vocês tem, porque eu não gostava da noite. Então, eu não tinha os desafios da adolescência de estar na noite para poder receber uma abordagem policial. Então, sempre estive protegido da noite. Hoje até é moda falar, ó, estou protegido dos perigos da noite. Então, estou em casa, Netflix e tudo mais. E eu fazia isso, mas de uma forma diferente. Eu ficava estudando. Inclusive, a minha mãe, por várias e várias vezes, procurou ajuda para saber se eu estava doente. Porque desde os 12 anos, eu literalmente interrompi toda e qualquer relação social externa à minha família e ao futebol. E também a escola, que me era obrigado, porque eu tinha que estar na escola todos os dias. Mas depois disso, eu não tinha mais relações sociais para poder me dizer um aluno normal, um adolescente normal. E eu fui ter que aprender muitas habilidades para poder ter a possibilidade de estar aqui e falar com vocês essa noite. Aos 15 anos, que praticamente é a idade média de vocês, eu sequer conseguia falar em público. E eu tive que aprender para poder contar a minha história e para poder mudar as vidas das pessoas a quem eu sou responsável como advogado. Assim como o Dr. João, Dr. Esther, Dra. Jaqueline, a gente cuida de muitas vidas todos os dias e cuida dos problemas de muitas pessoas. Muitas das vezes, e é um mal da nossa educação, as pessoas brasileiras procuram um advogado, na maioria das vezes, quando o problema já está instalado. Não tem a possibilidade, ou não tem o costume e a cultura de procurar antes do problema existir. Fazer advocacia preventiva, que é o nosso maior desejo. Um dia chegaremos a esse nível. Mas a gente passa pela perspectiva daquilo que a gente falou hoje de manhã. Qual história vocês querem contar? E aí vocês acabaram, a gente falou antes da gente vir para cá, sobre a importância do letramento racial. E aí vem Samori Mugabe, filho da história do movimento negro do Brasil, falar letramento racial com vocês de uma maneira provocativa, contando as muitas facetas do racismo. Então, depois de tudo que foi dito, e de tudo que foi celebrado essa noite, eu quero só dizer a vocês que não tem data mais importante para fazer renovações e que, coincidentemente, está acontecendo hoje, em 2024, considerando que tivemos a nossa emancipação política em 15 de novembro de 1889. Então, não estou com capacidade cognitiva para fazer conta de quantos anos foram essa data, mas vocês também têm a possibilidade, também como Gibson trouxe, de contar uma história diferente. Não só olhar para o passado e aceitar tudo que é dito de forma retórica para poder construir uma narrativa de morte, mas também para que vocês possam, principalmente, contar as histórias que vocês precisam para poder encerrar esses ciclos, como o nosso jovem Cauã trouxe. É nossa responsabilidade. E eu não negligenciei essa responsabilidade desde o dia que eu entrei no curso de Direito. É minha missão e um juramento nosso de que devemos devolver à população todo o conhecimento que recebemos. Porque muitas das vezes a gente não tem a possibilidade de alegar ignorância. E vocês vão ser julgados, condenados, por coisas que vocês sequer pegaram e leram. Porque faz parte da retórica da sociedade que foi construída. Mas às vezes, essa retórica, ela não está conectada com a sua relação cotidiana, não está conectada com a sua relação cultural, e é importante que você aprenda a dialogar
para poder reconstruir de uma forma harmônica, a levar a população ao nível que ela realmente precisa. E a gente precisa de vocês. E esse projeto, como eu disse, ele não aconteceria se vocês não assumissem a responsabilidade, assim como outras pessoas foram sendo agregadas a esse projeto, se vocês adolescentes não tivessem, ainda que em silêncio, a gente ainda não aprendeu a ter bola de cristal, a gente não aprendeu a fazer telepatia, mas a gente sabe da visceralidade que vocês têm para tudo que vocês fazem. E aí eu deixei vocês totalmente à vontade, alguns alunos já começaram a tomar conta do espaço, a gente tinha pensado de uma forma, vocês estão deixando de uma forma ainda melhor. E é isso. Vocês não têm que se limitar ao que o adulto quer que vocês façam. Nos mostrem, nos ensinem. E eu sempre uso essa frase nos lugares onde eu passo, de que ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Todos aqui têm alguma coisa capaz de mudar a vida de todo mundo que está aqui. E aí, para finalizar, eu gostaria de deixar claro, considerando inclusive o que o Augusto trouxe para nós, uma frase que é construída, eu conheço ela pelo menos desde 2008, que foi criada pelo capitão da Guarda Civil Municipal daqui de Guaíra, que é um dos principais protagonistas do movimento negro de Guaíra, que é o Reginaldo Isaías, onde ele diz: o combate ao racismo passa pela ação ou pela inércia de cada um de nós. E Paulo Freire traz para nós que a gente não tem o direito da neutralidade. Ou a gente é, ou a gente não é. E considerando, porque vocês viram que todos os negros que tiveram a possibilidade de falar sobre algo da sua história ou da sua ancestralidade, celebra por não estar sentindo a mesma dor que os seus antepassados. A dor do que foi trazido pela Mariane, de ter visto a superação e o desenvolvimento, e ela está aqui transcendendo a história da própria família, assim como eu transcendi. A gente não quer mais contar histórias de dor. E para isso, eu peço a vocês que não escolham mais o agressor. Porque todas as vezes que vocês deixarem de agir, porque não é vocês que está ali à frente, agora vocês estão privilegiando e defendendo o agressor. Vocês precisam assumir o compromisso de estar do lado da vítima, de mudar. E como a gente está falando aqui de racismo, que vocês sejam antirracistas. Que quando a gente fala de espaço de fala, a gente quer privilegiar os negros para poder trazer, mas a gente não quer falar só de dor. Como o Samori trouxe, toda a história cultural vivenciada no Brasil, ela tem a ancestralidade negra. Mas quando é para poder destacar o nome importante, eles colocam o eurocêntrico, escondendo quem realmente faz as coisas acontecer. E uma das coisas que eu disse em Leme ontem, se a gente pegar em nosso caderno de história, você não vai conseguir encontrar nenhuma profissão criada ou desenvolvida no Brasil que não tenha o suor ou o sangue de um negro. Ainda que tenha sido ou seja utilizada como mérito, ou dito como privilégios, como medicina e tantos outros cursos que acaba dizendo que são para a elite. Mas para que a elite possa, de certa forma, usurpar de privilégios, o sangue ou o suor de um negro está derramado. E a gente não quer mais isso. E para que isso deixe de acontecer, vocês são fundamentais. E é por isso que a gente vai fazer e continuar fazendo a discussão da ODS 18 sobre a perspectiva juvenil. Nós aqui temos muitas coisas para poder dizer, mas vocês têm muita coisa para poder mudar. Obrigado.